Amém, irmãos? Glória a Deus. Tudo na paz? Então, eu queria contar aqui um breve testemunho, né? Uma experiência que já tive com Deus. Eu vou ser bem rápido. Faz mais ou menos um ano e meio para 2 anos, que eu estava em oração, né? Naquele período. Estava orando ao Senhor, né? Buscando uma palavra do Senhor. E uma madrugada, né? De uma quarta-feira para quinta-feira, o Senhor, ele me deu uma palavra, né? Estava orando, né, ao Senhor ali na madrugada e estava na laje da casa da minha mãe, na época, orando ali. E o Espírito de Deus falou comigo, deu uma palavra ali muito poderosa, né? E ele disse para mim, ali naquela ocasião, que era necessário eu me preparar e nós, né, a igreja, nos prepararmos. Fiquei muito impactado naquele dia, naquela noite ali. Ele falou que nós tínhamos que nos preparar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente e até materialmente. Nos preparar porque iria vir, né? Iria vir no futuro breve, iria vir um tempo muito difícil, né? Um tempo de muitas aflições, né? Ele falou comigo essa palavra, me deu essa palavra no dia, e eu ali buscando ao Senhor naquele dia, o Senhor foi me dando o entendimento, né, um pouco dessa palavra, né? Eu tomei conhecimento que no futuro próximo, né, ia vir um tempo muito difícil, um tempo que, enquanto eu estava ali buscando ao Senhor ali, né, e o Espírito me dava um pouco do entendimento daquela palavra, eu entendi que veio um tempo de muita tribulação, né, um tempo de crise, né, de crise econômica, um tempo de que a gente iria contemplar, iria ver, né, muitas mortes, né, até mesmo em relação a catástrofes. O Senhor me deu uma palavra naquele dia, né? Um pouco depois até aconteceu aquela greve dos caminhoneiros na época, né? Só que eu sabia que não era especificamente aquilo, né? Ele ia vir mais um pouco mais para frente. E o Senhor alerta a igreja dele um pouco antes, né? Para que a gente não seja pego de surpresa, né? Tão rápido. Ele me deu uma palavra, né? E o que está acontecendo hoje, não só o que está acontecendo no momento, mas do que vai acontecer ainda, né? O Senhor já estava me alertando, não me alertando, como tantos outros irmãos que tiveram sonhos, tiveram visões, né? Irmãos que tiveram revelações do Senhor, né? Deus falou tanto comigo quanto muitos e muitos outros irmãos, né? Eu recebi uma palavra do Senhor ali naquele dia, né? Foi muito poderoso, me impactou muito, né? Onde o Senhor falou que nós tínhamos que nos preparar emocionalmente, psicologicamente, materialmente, espiritualmente para esse tempo, né? Até porque se a gente não estiver preparado emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, nós iremos passar esse tempo de aflição conturbados, desesperados, ansiosos. E não é essa a posição de um servo de Deus, de uma serva de Deus, certo? Nós temos que estar em paz, nós temos que estar em paz, no descanso do Senhor, no colo do Senhor. Como Davi disse, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, seja uma situação terrível de morte, não temerei mal algum, né? Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei mal algum, né? Ainda que a gente ande de barco e as águas fiquem agitadas, temos que ter paz no Senhor, né? Ele sempre disse, não temas. Então por isso que aquela palavra veio dizendo, se prepare emocionalmente, psicologicamente, porque os tempos que vão vir, vocês vão presenciar aquilo dali, e se vocês não estiverem preparados, vocês vão perecer. Vocês vão perecer, como também vocês não vão poder compartilhar a minha palavra, né? Uma vez a gente estando preparado, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, nesses dias, a gente pode ser um canal, né, de bênção, a gente pode ser um canal do fluir de Deus, né? Mas algo interessante também, irmãos,
é que o Deus me deu essa palavra numa quarta-feira para quinta, de madrugada, né? Quarta para quinta. O Senhor me deu essa palavra. Uma quarta-feira para quinta-feira, né? Vou trazer esse detalhe aqui. Na quinta-feira, nessa quinta-feira mesmo, né? No caso, no dia seguinte, eu fui num culto, né? Fui num culto, essa quinta-feira, nessa noite, nessa próxima noite que teve, eu fui num culto, né? E o interessante é que nesse culto que eu fui, né? No caso, foi uma pregadora, de fora pregar. E ali aquela mulher começou a palavra falando assim: olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo e falou assim: igreja, se prepare. Se prepare. Se prepare porque está vindo um tempo de muitas bênçãos. Um tempo de muitas bênçãos, um tempo de muita vitória. Aí começou a falar uma opção de coisa assim, doce, né? Aí eu falei assim: uau, menos de 24 horas atrás o Senhor tinha dado uma palavra para mim, adversa daquela dali, contrária daquela dali. Aí eu perguntei: Senhor, aonde o Senhor está falando? Aqui ou ali? Porque são duas vozes, né? Duas vozes diferentes. Então a gente tem que ter discernimento para entender o que o Senhor realmente está falando para nós, né? O que realmente o Senhor está falando para nós. São duas vozes. Ou o Senhor está falando em uma voz, ou está falando em outra. Porque Deus não é Deus de confusão, né? E o interessante é que eu recebi a palavra do Senhor quando eu estava orando, né? Recebi. E quando eu fui num culto ali, recebi uma palavra adversa a que o Senhor tinha falado comigo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que ter discernimento, irmão. Mesmo dentro da igreja, nós temos que ter discernimento. Temos que entender e discernir a voz do Senhor. Temos que discernir a voz do Senhor. Né? Nem tudo a gente pode dizer amém. Nem tudo nós podemos falar glória a Deus. Temos que dar glória a Deus em tudo. Mas nem tudo nós temos que dar glória a Deus. Porque uma vez você recebendo palavras de homens, ou até de espíritos enganadores, você não pode dar glória a Deus por uma palavra de engano, né? Foi interessante, irmão, porque nós temos que discernir a palavra do Senhor. Hoje existem muitas vozes, hoje em dia, dentro da igreja. Muitas vozes. Vozes de homens, a carne dos homens, vozes de espíritos enganadores, certo? Deus falou comigo que dias difíceis iriam vir, né? Nós estamos aí, né, diante dessa situação toda, né, diante dessa pandemia, diante dessa crise, né? Muita coisa, irmãos, por trás disso tudo, né? Tomara que eu possa, se Deus quiser, eu possa fazer um vídeo, né, falando sobre algumas coisas, que vai ser bom, vai ser interessante para todos nós. Tem muita coisa por trás disso tudo, né? Existem projetos de homens, projetos maléficos de homens por trás disso tudo, né? Essa pandemia foi projetada, foi programada por homens, né? Tanto a pandemia quanto essa crise econômica que nós estamos enfrentando, tudo isso foi programado, irmãos, né? E Deus me deu no espírito, né? Nós estamos na terceira década, entramos na terceira década do século 21, né? Os irmãos podem pesquisar, nós estamos no ano 6, nós estamos entrando quase no ano 6000, estamos no ano, quase no final do ano 5000 para 6000. E há um significado muito poderoso em relação a isso. Pesquisem qual o ano que nós estamos, né? Estamos no ano 2000, depois de Cristo. Mas qual o ano da história da humanidade que nós estamos? Desde a criação até aqui, quantos milênios se passaram? Pesquise isso. Nós estamos quase chegando no 6º milênio. E na criação foi profetizado. 6 dias o Senhor trabalhou na criação. E o homem governou por 6 dias. Adão deu nome aos animais, às plantações. 6 dias foram dias para o homem, para a criação. E o 7º dia foi o dia de descanso. Eu tenho que trazer um vídeo sobre isso daqui. Tenho que trazer, que é muito interessante, né? Vou trazer um vídeo falando só sobre isso, sobre os milênios, né? O 7º dia é o dia do Senhor. Davi disse que um dia para o Senhor como se fosse 1000 anos. Pedro reiterou também isso. Quando ele está falando da volta de Jesus, ele cita o salmo que diz que um dia para o Senhor como 1000 anos.
num texto que fala da volta de Jesus. Ou seja, o Senhor vai reinar por 1000 anos, não vai? Vai reinar por 1000 anos. E esse milênio que o Senhor vai reinar é o 7º milênio, irmãos. Né? E o 6º, quando nós chegamos no 6º milênio, o 6º milênio inicia o 7º milênio. Nós estamos há poucos anos de adentrar no 7º milênio, certo? A completar 6.000 anos, e dos 6.000 anos até os 7.000 anos é o 7º milênio em andamento, em percurso. E nós entramos agora na terceira década do século 21. Isso é muito significativo, né? Jesus ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, na 3ª hora do 3º dia. Nós estamos no 3º milênio, após a volta de Jesus, né? Após a vinda de Jesus, estamos entrando no 3º milênio e na 3ª hora do 3º milênio. A primeira hora foi até 2010, a segunda foi até 2020 e estamos iniciando a 3ª hora do 3º milênio. Estou dando pequenos detalhes, irmãos, mas isso é muito interessante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nessa 3ª década do 3º milênio, do século 21, os tempos estão mudando, irmãos. Nós entramos numa nova estação. Acredito eu que nós estamos entrando no princípio das dores, né? Os dias não vão ser mais os mesmos, irmãos, de antes. Os dias não vão ser mais o mesmo de antes. Isso não é uma mensagem de terror, de pavor, não, pelo contrário. Quando os sinais acontecem, irmãos, a gente pode olhar para o alto e se alegrar no Senhor, porque está próxima a vinda dele. Um cristão, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, eles devem se alegrar, porque os sinais estão postos. E sabemos que a vinda do Senhor está mais próxima ainda. Por quê? Porque os sinais estão aí. Então o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo do Senhor, a verdadeira serva do Senhor se alegra, se exulta. Por quê? Porque logo ele vai se encontrar com o seu noivo, com o seu Senhor. Então isso é um motivo de alegria para nós. Mesmo que tenhamos que passar por tribulações, mesmo que tenhamos que passar por momentos de dificuldades, de escassez, enfim, a nossa alegria está no Senhor, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria, a nossa força não é na paz terrena, não é nas coisas dando certo aqui na terra, não é num tempo de abundância, num tempo de paz, num tempo normal. Não é essa a nossa alegria e a nossa força. A nossa força vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa alegria, irmãos, está na palavra do Senhor, nas profecias da vinda dele. Amém, irmãos? Então, Deus já tinha falado comigo já, e com vários outros irmãos. Comigo, especificamente, ele falou que haveria um tempo de muita tribulação. Que eu não dei nem muita ênfase a essa palavra, confesso. Nem dei muita atenção. Nem me preparei da maneira correta que tinha que me preparar. Mas está aí, irmãos. Está aí, não só isso que a gente está vendo, mas coisas que vão acontecer ainda. Coisas que ainda vão acontecer. Foi sobre isso que o Senhor estava falando, né, comigo naquele dia, no dia que eu tive essa palavra do Senhor, né? Então é um tempo que nós temos que nos preparar mais e mais para aquilo que ainda vai vir, que ainda vai se manifestar. Se o irmão ou a irmã está muito ansiosa com o que está acontecendo, se prepare, irmãos. Se prepare. Não posso mentir. Não posso trazer uma palavra falsa, uma palavra com falsidade, com mentira. A palavra do Senhor é essa. Estamos nesses tempos, nos tempos do fim. Não tenho dúvida disso. E nós precisamos nos preparar. Precisamos exercer a nossa fé. A nossa fé. Ele disse, o próprio Cristo disse, quando o Filho do Homem vier nas nuvens, achará, porventura, fé na terra? Ou seja, vai ser um tempo que a fé vai ser muito provada. Por quê? Porque passaremos por muitas tribulações aqui, passaremos por momentos de crise, de pestes, de guerras, onde nós vamos contemplar muita morte, até de pessoas próximas, e ainda seremos perseguidos. Seremos perseguidos. Teremos a nossa vida ameaçada também. Então, irmãos, a nossa esperança está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Tá, irmãos? Essa palavra aqui com os irmãos, que eu possa estar, sim, fazendo um vídeo sobre o milênio, né? Sobre esse detalhezinho que eu trouxe aí do milênio, né? Dos 7.000 anos,
O sétimo milênio é o milênio no qual o Senhor vai reinar com a sua igreja aqui nessa terra. A igreja do Senhor vai reinar aqui nessa terra. Os governos dos homens que são injustos vão cair. E o governo de Cristo vai ser estabelecido aqui nessa terra. E a igreja do Senhor, que foi comprada pelo seu sangue para ser reis e sacerdotes, ela vai reinar com Cristo aqui nessa terra. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos.